Nós servimos a um Deus que é soberano. Ele nos sonda, Ele nos conhece. E apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa com cada um de nós, Ele nos ama e Ele quer te salvar. Onde quer que você esteja, que você ouça essa mensagem, que você receba em seu coração esse Deus soberano. Cante conosco agora, que Ele é um Deus soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. A paz do Senhor, irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez, com muito prazer para falar com vocês sobre esse período que denominamos Momento do Servo. Um período que podemos agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, também comunicar e falar sobre as necessidades do povo de Deus e dos amigos também que nos rodeiam. Eu vou deixar 2 textos da palavra de Deus aqui com os irmãos. Neemias 4, verso 6 e o verso 20. Assim edificamos o muro, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e Deus pelejará por nós. Esses 2 textos, eles fazem partes de um contexto onde haveria uma restauração de uma edificação de um muro para a proteção do povo de Israel. E Neemias, como líder, coordenava ali o trabalho e fazia as convocações. Hoje, nesse momento do servo, nós queremos agradecer. Agradecer aos irmãos, aos amigos que têm atendido aí as solicitações da igreja, tanto financeiramente como doações. E eu vou deixar aqui que a irmã Nádia faça o seu agradecimento em nome do Ministério de Ação Social da Igreja. Irmã Nádia, com a palavra. Pai Senhor, irmãos, eu estou aqui para agradecer você, igreja, que tem estado conosco, tem trabalhado conosco no trabalho de ação social. É através do trabalho de vocês que a ação social tem acontecido. Muito obrigada, igreja. Nós temos trabalhado, temos distribuído cestas. Esse mês nós distribuímos 35 cestas e tem sido pessoas cadastradas. E nós estamos com 35 famílias cadastradas que nós pegamos o compromisso de estar ajudando. Então, contamos com a sua colaboração. Muito obrigado, porque até aqui ninguém ficou sem cesta, sem o auxílio que nós nos comprometemos. Muito obrigada, irmãos. E eu, através desse trabalho, nós temos trabalhado também com o bazar, temos estado lá de terça e quinta-feira trabalhando, e com esse dinheiro que tem entrado através do bazar, nós temos abençoados também vidas. Temos abençoados a Fundação Casa, que já iniciamos o nosso trabalho com a Fundação Casa. E temos também
Abençoados os irmãos da Cristolândia. Irmãos, tudo isso através do compromisso dos irmãos. Se não fossem os irmãos, nós não teríamos feito tantas coisas. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado, porque o Senhor tem sido fiel e vocês têm sido fiel ao trabalho do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Nádia, por seu trabalho incansável. A irmã Nádia, assim como nos dias de Neemias, tem trabalhado aí fazendo a conclamação de todos para que com suas doações mantenha de pé o muro da solidariedade, da ajuda ao próximo. Nós somos realmente gratos a Deus pelo trabalho que é o momento do servo. É um momento que, assim como a Nádia, todos podem cooperar de alguma forma para que haja continuidade no sustento das famílias. Nós agradecemos também as contribuições financeiras, pois através dos dízimos e ofertas que chegam até nós com as entregas no gasofilácio aos sábados, também os depósitos nas contas bancárias da igreja e através da transferência pelo QR Code que aparece aí na sua telinha. Essas contribuições, elas nos ajudam a manter nossos compromissos em dias com os nossos fornecedores, com os nossos irmãos que são ajudados pela igreja e também nos permitem fazer as manutenções. Estamos numa grande obra de preparação do templo para que possamos receber bem os irmãos e dentro das condições que o governo estabelece para a circunstância atual. Pedimos que os irmãos continuem atentos. A princípio, retornaremos a partir de agosto com nossas reuniões e encontros e cultos, mas desde que estejamos dentro das condições que no momento serão estabelecidas pelo governo do estado ou de nosso município. Continue atentos, participando das redes sociais da igreja e vamos continuar aqui, louvando a Deus através do Ministério de Louvor e Adoração. Vamos cantar, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é tudo que nós queremos, mais do que o ouro, mais do que qualquer tesouro nesse mundo. Nós queremos estar com o nosso Deus. Eu te quero mais do que ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E o meu anseio, Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Histórias que Jesus contava, parábolas para a vida. Lendo um livro muito interessante, este livro me despertou para trazer a memória, trazer a consciência da nossa responsabilidade diante
das nossas escolhas, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de reagir, de agir, das nossas reações, das nossas escolhas, porque ninguém é o que é por acaso, ninguém vive a sua existência porque a sua existência foi imposta para ser vivida daquele jeito, não. Por sermos a imagem e semelhança de Cristo, ou a imagem e semelhança de Deus, nós temos a prerrogativa, a habilidade de decidir. E isso que nos faz parecidos com Deus, a imagem e semelhança de Deus. Temos a prerrogativa de decidir. E nesta parábola que eu estarei lendo hoje, nos mostra, de fato, que nós temos responsabilidades diante da nossa existência. Por isso, neste livro do qual eu li, fala sobre uma história, na parábola de Jesus, de o rico e o do Lázaro. Você conhece bem essa parábola, se encontra lá no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, agora Lucas, e futuramente nós iremos falar também, se Deus quiser, sobre alguma parábola de João. Mas hoje eu quero falar sobre essa parábola bastante conhecida, e eu ousei tratar dela hoje, porque se fala de tantas coisas na igreja. Se fala de como superar dificuldades, de como enfrentar as lutas, de como perseverar na fé, de como desenvolver a esperança para vivenciar e enfrentar os dias de hoje. Mas os dias de hoje, além de termos esperança, termos resiliência, termos forças para suportarmos as grandes provações, as grandes tentações, hoje também é tempo de decidir algo muito importante de como devemos ser, de como devemos existir, para que quando prestarmos contas ao Senhor, nós iremos nos encontrar com o nosso eu, com aquilo que eu decidi ser, com aquilo que eu decidi em relação em obter os ensinos, em aprender os ensinos e praticar os ensinos, imitar a Jesus, me preparando assim para encontrar com Deus, para encontrar com o Criador, pois estarei diante do tribunal da minha consciência, diante de Deus, e ali, de fato, eu serei aquilo que eu decidi ser. Por isso eu quero falar nesta história de Jesus e o futuro da alma. Jesus e o futuro do nosso ser. Porque a alma é o que eu sou. A alma é o que me transformei em vida. É o fruto, a alma é o fruto, as consequências das minhas decisões, daquilo que decidi ser. Pois no futuro, a minha alma, a sua alma, do outro lado da minha existência, da sua existência, você e eu iremos nos encontrar com aquilo que somos, e aquilo que somos, irei prestar contas diante de Deus. As minhas escolhas, irei apresentar contas diante de Deus. Por isso, nesse livro, que eu comecei a falar no início, li a seguinte frase: vivam como se fosse o último dia de sua vida, porque um dia você vai acertar. Vivam como se fosse o último dia de sua vida, porque com certeza um dia você vai acertar. Leia comigo essa história para a vida, essa parábola para a vida, essa história que Jesus contava. E a minha oração é que ela venha tocar na sua vida de tal forma para trazer não um conforto hoje, mas para trazer um desconforto, sim, levar você a pensar em como você está existindo e como você está vivendo,
em como você tem tomado as suas decisões. Sabe por quê? Porque o que eu tenho visto, até dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos contextos de religiosos, as pessoas estão vivendo uma existência aparentemente sem temor a Deus, porque estão tão preocupados em ter, em obter, em acumular, em buscar conforto, em buscar zonas de conforto, e quando estão na zona de conforto não querem sair desta zona de conforto, pois ela é gostosa mesmo, ela é boa, ela traz prazer. Não sou contra prazer, não sou contra conforto, não sou contra alegria, mas a impressão que dá e a teologia que estão elaborando e sendo construída é para promover motivação na existência só. Mas eu estou me preocupando como servo de Cristo e filho de Deus e pastor da comunidade de Cristo, uma preocupação muito grande de como nós estamos nos preparando para encontrar com Deus. Como estamos nos preparando para encontrar com o Criador. Com responsabilidade ou sem responsabilidade. Por isso, eu convido você a ler essa parábola, essa história que Jesus contava para a vida. Para incomodar, sim. Porque quando estamos acomodados, nós não crescemos. Quando estamos acomodados, não ficamos atentos. Quando estamos acomodados, ficamos satisfeitos e conformados com a vida que estamos vivendo, com a vida no relacionamento com Deus, e não buscamos mais aprimoramento, profundidade na palavra, profundidade na relação íntima com Jesus. E por isso eu quero ler essa parábola hoje para você, que se encontra no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Antes, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parábolas de Jesus, história que Jesus contava. E Jesus, nesse contexto, estava falando para os seus ouvintes judeus, os ouvintes que criam que a salvação já estava
determinada e garantida. E a linguagem aqui figurada do rico e do Lázaro, o rico, na metáfora do texto, mostra aqueles que vivem dissolutamente, vivem sem se preocupar, vivem sem se preocupar que um dia estará prestando conta do que tem, do que Deus confiou, da sua vida, dos seus bens, daquilo que podia fazer para os outros, porque dentro do contexto da história da parábola, o rico era displicente, era insensível à necessidade do pobre Lázaro. E Lázaro aqui pode ser interpretado na metáfora como os pobres. Não os pobres financeiramente, mas aqueles que se sentem tão pobres, que se sentem totalmente dependentes da graça e do mover da misericórdia de Deus. E os dois destinos está bem explícito no texto. O rico foi para o lugar de tormento, e Lázaro para o seio de Abraão, para a comunhão com Deus. E o que essa parábola fala, na realidade, de todos os homens, fala daquilo que acontecerá com todos os homens, o destino da alma. O que trata essa parábola do rico e do Lázaro é o que Jesus quer ensinar nessa parábola, que vivamos com responsabilidade, pois após a nossa morte física, tangível, nesta existência, nessa dimensão terrena, vamos nos encontrar com aquilo que decidimos ser. Ou seja, aquilo que eu decidi agir e ser, eu vou me encontrar lá também. Se eu decidir ser filho da obediência ou filho da desobediência. Então, se eu escolher nessa vida ser filho da desobediência, na outra vida eu encontrarei com o que eu sou, filho da desobediência. Mas se nesta vida decidir ser filho de Deus, em obediência, filho da obediência, na outra vida, na vida espiritual, eu também serei encontrado com o que eu sou. Serei encontrado como filho da obediência. Porque após essa morte, após essa vida, através da morte, nós não deixamos de ser o que somos. Nós não seremos uma outra pessoa. Nós nos encontraremos, não agora fisicamente, porque a nossa essência é constituída de espírito e de corpo. O corpo, representado lá em Gênesis, o pó da terra, voltará à terra. Mas o que é de Deus, o que é espírito, voltará para Deus. Mas não será outra pessoa, será a nossa alma. Por isso, Jesus fala nessa história sobre a relação, a história que Jesus contava de Jesus e o futuro da alma. Jesus tinha a didática, a proposta, a justificativa aqui no seu ensino de apontar para o futuro de todos nós, para apontar para o futuro das nossas almas. E Jesus ele resgata a sensibilidade, essa é a intenção de Jesus, resgatar a sensibilidade para conscientizar os seus ouvintes que o dia de decisão não é lá, o dia de arrependimento não é lá no juízo, o tempo de crescer, escolher ser de Jesus não é lá, é aqui. E essa parábola mostra com muita profundidade este incômodo que precisamos ter. De que forma é essa pergunta da parábola? De que forma você, meu irmão e minha irmã, está se preparando para encontrar com Deus? Como você está decidindo, ou como você está existindo diante dos ensinos de Deus, do alerta de Deus, do chacoalhar de Deus, diante do pronúncio,
da revelação das boas novas de Deus? Qual decisão ou quais as decisões que você tem tomado em cada exortação, em cada ensino, em cada alerta que a palavra de Deus oferece a você? Essa é a intenção de Jesus nessa parábola. Como falei, essa parábola fala de Jesus e o futuro da nossa alma. Jesus e o futuro da alma. Então, enquanto o futuro da alma não chega, a parábola sugere que você exista, que você viva atento, que viva atenta, vivamos atentos às verdades ditas e ensinadas por Jesus, o Filho de Deus. É o que diz os versos 27 ao verso 31 dessa parábola. Preste atenção. Enquanto o futuro da alma não chega, existam, meus irmãos, vivam atentos, percebendo as verdades ditas e ensinadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que diz os versos 27 e 31 dessa parábola. Preste atenção. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. É o rico dizendo que ele estava sofrendo, então ele pede para que Lázaro volte à vida e avise e alerte os seus na casa do pai desse homem rico. Pois ele diz: pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avisa, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão está dizendo? Eles têm as leis, eles têm as profecias, eles têm os anúncios, eles têm as exortações dos profetas, eles têm os ensinos dos profetas, eles têm o alerta dos profetas. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, diz Abraão aqui na parábola. Aí o rico toma a palavra novamente: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Abraão está dizendo aqui na parábola é que não adianta ninguém vir do mundo dos mortos, ressurgir dentre os mortos e falar sobre o que tem lá, porque as leis e os profetas e a própria revelação encarnada, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, estava ali para apresentar em vida todos os ensinos, todos os alertas, o caminho, a verdade e a vida, para que a pessoa em vida tivesse consciência, fé e se arrependesse. Então, enquanto nos chegarmos lá no futuro, o destino da nossa alma, Jesus está dizendo aqui nesta noite, neste dia: vivam atentos, estejam atentos às verdades, aos ensinos ditos, ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui didaticamente e através dessa parábola profunda e reveladora aos nossos corações sobre as verdades ou a verdade do futuro. Dizendo em tom exortativo: vocês ouviram a lei. Aí está falando para nós hoje: vocês ouvem sobre a lei de Deus, e a lei de Deus está constituindo o caráter, está inserido o caráter de Deus. Vocês já ouviram sobre o meu filho, o que ele ensina, como ele foi, o tipo de ser humano que tem que ser, o tipo de pessoa que deve existir em obediência aos ensinos, às boas novas. Então vivam alertos, porque vocês estão ouvindo hoje as leis também, os profetas e o Messias, Jesus, através das boas novas. Nesta verdade aqui apresentada por Jesus na parábola, é o que devemos saber sobre a respeito de Deus.
O que devemos saber a respeito de Deus está aqui na palavra de Deus. Está nos ditos de Jesus, nos ensinos de Jesus, nos milagres de Jesus. E Deus quer falar ao seu coração nessa noite, pois no futuro, onde a alma, você, o seu ser, lá no futuro, quando você se encontrar com Deus, não haverá possibilidade de arrependimento e transformação. O que precisamos saber sobre Deus e o que temos que decidir e praticar está à nossa disposição aqui e agora. Perceberam? Enquanto o futuro da tua alma não chegar, o tempo de obediência, de arrependimento, transformação e aperfeiçoamento, de vivermos como um ser, como uma pessoa, como um humano, recriado à imagem e semelhança de Cristo, é aqui no presente, é aqui e agora, e não no futuro. Pois o versículos 27 e 28 fala sobre isso aqui desse texto. Lá, onde a nossa alma se encontrará com Deus, é fruto, ou lá o que será decidido sobre o destino da sua alma, é fruto da sua decisão e obediência hoje. Por isso não vivam de forma irresponsável, isso que Jesus está querendo frisar nesse texto. O que nós vemos hoje são homens e mulheres, pessoas de todos os lugares, de todos os contextos, vivendo uma vida, vivendo uma existência dirigidas pelas suas entranhas, pelo seu ego. A minha decisão é que importa, porque o que importa é eu ser feliz. As pessoas vivem cegas com esse objetivo de serem felizes aqui. E digo mais, eu consigo ser feliz aqui nesta terra, sim, quando eu tenho Jesus ao meu lado. A vida eterna começa aqui. Começa no momento em que eu decido obedecer, servir e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, pois Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ele é a única porta que dá acesso a Deus. E é isso que Jesus quer falar nessa parábola. A proposta, a intenção, o propósito do Evangelho, das boas novas de Cristo, não é falar do que acontece após a morte. Preste atenção, vou repetir e frisar. A mensagem do reino, a mensagem, as boas novas de Cristo, ela não tem o propósito, a intenção de falar o que vai acontecer após a morte, mas sim o que faremos com as informações formadoras do reino de Deus hoje, no tempo presente. Por isso é importante entender e fazer escolhas, entender a palavra de Deus e fazer escolhas, tomar decisões, dar a volta, fazer uma conversão em nossa existência. Se estou em delito, se estou em pecado, se estou tendo uma vida dupla, se estou tendo uma vida fraudulenta, se estou tendo uma vida que desabona, uma vida que traz tristeza ao coração de Deus e, como consequência, tristeza aos corações de todos aqueles que estão ao nosso redor, a começar na família, a começar na relação pai e filho, na relação com os seus irmãos, na relação com a existência, na relação com a sociedade, na relação com os negócios, na relação do trato com o próximo. Devemos converter a nossa vida, fazer uma conversão da nossa vida e chamar a redenção de Deus, chamar a transformação das boas novas na minha vida, para que quando o meu futuro, o futuro da alma chegar, eu chegue lá no futuro com uma vida transformada aqui no presente, porque lá no futuro, onde irei entrar no tribunal da minha consciência, no dia do juízo, eu serei aquilo que eu decidi ser hoje. Vou repetir. Eu serei, a minha alma será aquilo que eu decidi ser hoje.
Podemos, meus irmãos, essas são as boas novas, essa é a graça de Deus. Podemos reescrever a nossa história com a apresentação do Evangelho, podemos reavaliar o nosso caminho. Isso se diz a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de existir. Através do Evangelho, podemos redefinir a nossa existência, dar uma nova definição de existência. Se hoje sou filho da mentira, filho da desobediência, quando eu ouço a palavra de Deus, compreendo a palavra de Deus, ela fica cativada em meu coração, eu estou diante de uma decisão: obedecer ou desobedecer. E a minha oração é que Deus obedeça, é que você obedeça a Deus nesta oportunidade. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você tem convicção de que a graça de Deus te alcançou e de que você foi redimido dos seus pecados e se tornou uma nova criatura em Cristo, foi recriado agora à imagem e semelhança de Cristo. E se você ainda não tem essa convicção, Jesus está dizendo para você nessa noite: confesse, entregue a sua vida ao meu Filho Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Cristo, pois sem Cristo você jamais verá Deus. Pois o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai. Ninguém estará na presença de Deus a não ser por mim. Quais caminhos você tem trilhado? Quais as opções que você está escolhendo? Mas hoje estamos como igreja, como a igreja que já recebeu Cristo como Senhor, nós estamos oferecendo essa resposta. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, para que você fosse justificado e reconciliado em sua relação com Deus. Aceite Cristo hoje. Tome uma decisão de estar com Cristo nesta vida, para que esta vida continue eternamente na presença de Deus. Já no futuro, a parábola nos ensina, já no futuro da alma, haverá um encontro com o que você se transformou. Vai haver um encontro com o que você se transformou, com o que você se tornou nesta vida. Ou seja, você se encontrará com o que você decidiu ser. E o que você decidiu ser? Ser de Jesus ou ser do mundo? Ser de Jesus e filho da desobediência ou ser do imperativo, das coisas do mundo, das propostas do mundo, do pecado do mundo e filho da desobediência? A minha oração é que você escolha ser filho da obediência, ser filho de Deus. E enquanto o futuro da tua alma não chegar, esteja atento, esteja consciente que as escolhas que se faz no presente são determinadas, ou melhor, são determinantes para o futuro da sua alma na eternidade. Na parábola, Abraão diz para o rico que o mundo dos mortos estão divididos em dois mundos. Isto é, o que está em um não pode passar para o outro. É o que diz o versículo 26 aqui do capítulo 16 de Lucas. E além disso, entre vocês e nós, entre o rico, Lázaro e Abraão, ele está dizendo aqui no versículo 26, e além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. O destino no mundo
pós-vida terrena, o destino do mundo pós-vida terrena, já foi determinado quando aqui em vida. Lá na dimensão espiritual, não existirá e não existe a possibilidade de troca de lugar. Só existem providências humanas e que afetam o futuro da nossa alma. São executados, decididos e praticados nesta vida. Hoje é dia de decisão. Ou você vai escolher o seu ego, a sua maneira de ser, ou vai escolher Deus, ou vai escolher Cristo. Como já falei há pouco, a proposta do Evangelho das Boas Novas de Cristo não é o dizer como será a tua vida lá, os detalhes da tua vida lá. A proposta do Evangelho hoje é apresentar a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de ressignificar a sua vida, a oportunidade de reeditar a sua vida. Está no caminho mau, reedite a sua vida para o caminho bom que é Jesus. Se sua vida está em mentiras, calcadas em mentiras, em delitos, em atalhos, em insegurança, reedite a sua vida e coloque a sua vida nesse caminho, decida a sua vida a andar com Jesus, porque lá no futuro da nossa alma existirá um abismo daqueles que são de Deus e aqueles que não são mais de Deus. E aqueles que não são mais de Deus, lá não terão a oportunidade de pular o abismo, de passar para o outro lado do abismo, onde estão aqueles que em vida decidiram seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E creram pela fé que seriam salvos. Creram na morte da cruz, de cruz do nosso Senhor. Creram que o amor de Deus é infinito. Por isso a palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, na presença de Deus, está reservada àqueles que escolheram Deus. Quem você vai escolher hoje está dentro da parábola, porque a parábola conta histórias da nossa vida. A parábola do rico e do Lázaro hoje está sendo entrelaçada à sua vida, que é a sua história. E hoje, nesse entrelaçamento da parábola do rico e do Lázaro e da sua vida, aplicações estão sendo feitas. Uma única opção, ou melhor, duas opções estão sendo oferecidas para todos nós nessa noite. A opção de estar com Deus ou a opção de desobedecer a Deus. A opção de ficar dentro dos ensinos de Deus ou estar do lado daqueles que desobedecem e desprezam os ensinos de Deus. E eu concluo a minha palavra nessa noite. Vivam, meus irmãos, amigos e ouvintes, como se hoje fosse o último dia de sua vida. Viva como se fosse encontrar com Deus hoje. Viva como se fosse comparecer diante do tribunal de Deus hoje. Viva com sentido de urgência. Não protele as decisões, não protele as coisas que você deve fazer hoje e que sabe que deve fazer. Que tem consciência do que pode e tem que fazer. Porque senão não vai experimentar a salvação que há em Cristo.
Viva de maneira responsável. Coloque a casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Viva prestando atenção nos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus estão sendo apresentados hoje para que o futuro destino da sua alma seja ao lado de Deus, na eternidade, na presença de Deus. Se prepare para encontrar com Deus, com o seu Criador. Decida hoje para que não sofra o tormento na consciência de não ter dado atenção a Deus hoje. Porque lá, eu creio que um dos maiores tormentos no futuro da nossa alma é ter consciência que quando teve oportunidade nesta vida não tomou a decisão correta de seguir a Jesus, de obedecer a Deus. E aí, lá do outro lado, a sua consciência vai latejar, vai arder, vai queimar, como diz aqui no texto. Pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar, porque a consciência pesada do outro lado não terá consolação. Dura sim esta palavra. E por isso precisamos cair em si e de si, que sem Cristo não existe salvação. Sem Cristo não existe reconciliação com Deus. O grande problema deste século é que as pessoas se sentem autossuficientes para viverem uma eternidade na presença de Deus. Ninguém, com mais bondade que venha fazer, com mais perfeição que tenta atingir, não conseguirá ter a vida eterna. A nossa vida eterna está garantida somente no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No nome do Cordeiro de Deus que tira o meu, o seu e o nosso pecado. O tempo é hoje. O tempo de decidir é hoje. É agora, enquanto esta oportunidade está sendo oferecida por Deus a você. Porque amanhã realmente pode ser muito tarde. Na minha infância, quando menino ainda, adolescente, terminávamos de ouvir a palavra e o pastor pedia para que um cântico fosse entoado, para que a oportunidade fosse oferecida àqueles que ouviram a palavra de Deus, compreenderam a palavra de Deus e tomassem uma decisão antes que o futuro da alma chegasse. E eu lembro da linda poesia do cântico do cantor cristão ao findar o labor desta vida. E olha o que diz a primeira estrofe e o estribilho deste hino maravilhoso. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. E que a graça e a misericórdia de Deus repouse sobre a sua vida. E a minha oração, o meu pedido como pastor dessa comunidade, decida por Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus, Senhor, se há algum ouvinte do outro lado que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, que venha hoje, Senhor, se arrepender e tomar de fato uma decisão de obedecer a Jesus. A minha oração também nesta noite é que nós, como igreja de Cristo, os salvos, os redimidos, aqueles que já escolheram andar do teu lado, vivam de uma maneira santa, Senhor, agradável, uma vida de temor e de tremor diante de ti.
vivendo hoje como não estivesse o amanhã, vivendo hoje como se fosse o último dia de sua vida, porque com certeza um dia acertaremos, será o último dia de nossas vidas. E por isso precisamos, Senhor, em vida, estarmos atentos à Tua palavra, aos Teus ensinos, à nossa maneira de andar, de existir. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento para que possamos viver uma vida onde apresenta, uma vida onde demonstre, Senhor, que nós somos de Jesus. Visita o Teu povo, desperta o Teu povo, reaviva o Teu povo, e aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua igreja, afastados da Tua palavra, se reconciliem contigo. Se reconcilie com a Tua igreja, se reconcilie com os irmãos e venham, Senhor, preparar a sua vida para encontrar com o Senhor, o nosso Criador. Que Teu amor, Senhor, nos perdoe nessa noite. Que Tua graça reconstitua, reestrutura, restaure a nossa vida e que possamos vivermos uma vida eterna, na certeza de que estamos no lugar certo, com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada vida preciosa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que as suas escolhas sejam aquelas que Jesus Cristo está, ou que Jesus Cristo está apresentando. Deus te guarde, Deus te abençoe e prepare agora, comece a organizar a sua vida para encontrar com o nosso Criador. Deus te abençoe, um abraço fraternal, cheio de saudade, em nome de Jesus. Que você entregue a sua vida agora aos pés da cruz. Que a sua vida seja uma oferta de amor ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti e a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Tudo a Ti.